Chegou a hora do quadro Jogo Aberto, com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista. O papo de hoje é com a doutora Andréia Braga, ginecologista e mastologista, e a gente vai falar sobre endometriose. Ela já está aqui comigo. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada. É sempre um prazer poder falar com você. A gente fala sobre a endometriose, é uma doença hoje muito conhecida, né? E que às vezes negligenciada, porque um dos principais sintomas que podem gerar um diagnóstico é a cólica. E as mulheres são muito acostumadas a normalizar a cólica por conta de um processo menstrual. É isso mesmo? Obrigada, Patrícia, por me convidar de novo para falar um pouquinho sobre endometriose, um tema tão importante. Sim, isso traz um atraso diagnóstico em todos os países, não é só no Brasil, em torno de 6 a 8 anos. Então, muitas vezes, isso determina o quanto essa menina já foi impactada pela endometriose. A cólica, que a gente chama de dismenorreia, o termo médico, primária, aquela que surge por conta dos ciclos menstruais, realmente essa é fisiológica, é normal, ela não é doença. Quando ela começa a se tornar muito prevalente, importante, incapacitante, a gente começa a perceber um desvio da curva da normalidade. É esse momento que deve investigar, que a gente deve investigar. Exatamente. Então, a gente tem feito o diagnóstico cada vez mais cedo, meninas mais novas, já com diagnóstico de endometriose, que antes ficavam ocultos. E com isso, a gente consegue tratar, orientar muito mais rápido. E a minha pergunta era exatamente essa. Meios de tratamento, né? Todas as abordagens é igual para cada paciente? Todos os casos são cirúrgicos? Não. A cirurgia, ela tem critérios bem estabelecidos e ela fica para depois. Então, o diagnóstico é clínico. A gente vai ouvir essa paciente, ver se ela tem dor pélvica crônica, se tem sintomas intestinais, urinários, enfim, dor na relação sexual. São vários os sintomas e sinais. Depois disso, a gente pode se valer de exames de imagem, tá? O mais fácil, mais rápido é o ultrassom, mas não é um ultrassom qualquer, é um ultrassom especializado para endometriose, onde a gente consegue avaliar o processo inflamatório que esse sangue que está fora da cavidade endometrial provoca nos órgãos onde ele está sendo acumulado. Então, a endometriose é um processo inflamatório crônico e a gente vai avaliar as sequelas, né? O que isso vai ocasionar na região pélvica. E aí, nos casos cirúrgicos, né? Acontece da doença voltar, se estabelecer novamente para gerar uma segunda cirurgia? A gente tenta, né? O cirurgião vai tentar abordar a maior parte dos focos que ele identifica, tá? Mas eventualmente sim, pode haver recidivas. Mas também é possível, após o tratamento cirúrgico, fazer o acompanhamento com o clínico para tentar controlar essas inflamações, né? E aí a vida segue normalmente. Sim. Lembrando que a primeira coisa é o tratamento clínico, a observação clínica dessa paciente e, eventualmente, depois do tratamento cirúrgico, é necessário, eventualmente, dependendo do que foi retirado, manter essa paciente também bloqueada. Agora, uma dúvida, doutora. As mulheres que pretendem engravidar e que convivem com a doença, qual a relação direta? Há algum impedimento? Sim. A primeira coisa é uma das principais causas de infertilidade. A gente julga que 50% das mulheres que estão em clínica de infertilidade é por endometriose. Então, é um assunto bem sério e pode ser, inclusive, o jeito que ela vai descobrir a endometriose. Quando ela está na tentativa, né, de engravidar, ela pode descobrir a endometriose. Primeira coisa, quando a gente vai tratar essa paciente que tem desejo gestacional, e vai para uma cirurgia, por exemplo, é uma coisa interessante ela preservar os óvulos. Então, ela pode fazer uma criopreservação antes da cirurgia, principalmente a endometriose ovariana, onde ela tem endometriomas. Esses endometriomas podem, durante o momento da cirurgia,
ser um momento de que ela vai lesar o restante do patrimônio folicular dela. Entendi. Então, é um momento da gente pensar, poxa, vou preservar... Então dá para fazer um planejamento. Anteriormente à cirurgia. Outra coisa é a paciente que tem lesão ativa e deseja engravidar, a gente não deve pensar que ela tem que operar primeiro para depois ir para uma fertilização in vitro. Então, essa paciente, principalmente mais de 35 anos, com endometriose estabelecida, não há necessidade de ir primeiro para a cirurgia para depois tentar engravidar, porque ela vai perder tempo aí e os resultados não são melhores. Quais são as suas dicas, doutora, para quem? Primeiro, para quem ainda não buscou o diagnóstico, então vale que tipo de sintoma deve ser observado para procurar o diagnóstico? E após ele, qual é a sua dica para a gente viver melhor com a doença? A gente fala que a endometriose é a doença dos 6 Ds. Então, é dismenorreia, que é a cólica, dispareunia, disquesia, disúria, dificuldade para engravidar, e essa paciente, dessa maneira, tem que ficar atenta e procurar o auxílio e tratamento. Bom, posto isso, as outras que já têm endometriose, estão aí com seus tratamentos clínicos e cirúrgicos, mudança de estilo de vida é uma coisa que a gente sempre preconiza. Então, dieta saudável, rica em fibras, atividade física e manutenção do peso ideal. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Com certeza, todas as informações que você trouxe vão ajudar muito quem está em casa, quem convive com a doença ou conhece alguém que passa por isso. Então, vale novamente a orientação de conversar com o seu médico e não deixar passar, observar os sintomas e se cuidar. Mais uma vez, a atividade física aí está no centro do cuidado. Então, o nosso programa fala da atividade física como forma de promoção à saúde, não só para endometriose, mas para outras situações de saúde também. Vale muito a pena adotar hábitos saudáveis. A gente fica por aqui, mas o programa volta já já. O intervalo é rapidinho.